E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de React Native Aprendiz, aula 2. Hoje nós vamos aprender os principais componentes do React Native, vai ser o foco da nossa aula. Então, os componentes do React Native, eles são usados ali para a construção, né, do nosso layout, do nosso app. E cada um deles tem a sua importância ali na construção e na prática vocês vão entender um pouco da diferença ali do JSX, do React.js ou do HTML ali para a estrutura que ajuda a construir o nosso layout aqui dentro do React Native. Então, eles são divididos, os principais, em duas partes. Os componentes básicos, como a própria documentação cita, e dentro deles a gente tem o view, que é quando a gente declara esse view ali dentro do retorno da nossa função, ele entende que a gente vai inserir algo ali, a gente está reservando um espaço da nossa tela que a gente pode depois definir a altura, a largura disso. A gente tem o image para trabalhar com imagens, nós temos o scroll view para poder scrollar a tela por padrão, que o React Native já tem isso já pronto para a gente. Conforme a gente vai adicionando conteúdo, a área automaticamente vai scrollando. Nós temos o text para que a gente possa inserir textos ali dentro do nosso app, né? Enfim, e estilizar dentro de um view, por exemplo, qual a área ele vai ocupar, se vai ser centralizado, se vai ser no final, se vai ser no começo, se vai ser alinhado ao topo ou alinhado embaixo. Usamos o text para isso, então colocar texto dentro do nosso app. Temos o text input para que o usuário possa clicar e inserir dados através do teclado. A gente pode ali usar um type number para abrir o teclado numérico ou o text para abrir o teclado normal de texto. E temos o style sheet também, que é para que ele possa ter uma interface mais bonita, onde a gente pode adicionar estilo dentro do nosso aplicativo. E nós temos também os componentes de interface de usuário. Na própria documentação mostra o button e mostra o switch. Esses são componentes para que o usuário possa interagir. Depois de ele preencher um formulário, né, poder submeter através de um botão, ou a gente pode colocar e inserir botões ali na nossa aplicação para direcionar ele para um próximo, né, para voltar, para salvar, cancelar. E o switch basicamente é aquele botão que a gente usa geralmente para ativar ou desativar alguma coisa. Ele já tem pronto esse estilo no React Native e depois você pode também acessar a documentação e entender mais a fundo como utilizá-lo, mas tem um exemplo bem prático e você pode utilizar ele em vários casos aí de uso do seu aplicativo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês um pouco de como vai ficar o nosso app e aí em seguida a gente já vai para a documentação do React Native e dar uma olhadinha lá. Então, o aplicativo que nós vamos criar agora nessa aula vai ser o Ambit Health. Então, nós vamos colocar a mão no código agora. Vamos começar a construção desse app e nessa aula vamos trabalhar apenas com os componentes para a gente entender como estruturar e como organizar eles. Na próxima aula a gente vai estilizar ele, dar uma cara melhor e vai ser esse o app que a gente vai criar. Então repare, a gente tem uma área completa aqui atrás, depois a gente tem uma área de título, como eu falei para vocês, a gente pode ter um view determinando essa área e um text aqui dentro. Depois nós temos uma área aqui atrás, né, que ela vem por baixo de todo o meu formulário. Nós temos também mais um text aqui, um text input, mais um text, outro text input e um button que permite que o usuário clique e interaja com a nossa aplicação. Se a gente clicar aqui, então, ele está trazendo o teclado numérico para a gente. E se a gente preencher aqui a altura, 1,75, 80 quilos, e clicar em calcular, ele vai exibir o nosso cálculo de IMC. Nós vamos evoluir esse app nas próximas aulas, colocar algumas funcionalidades que vai deixar ele mais interativo, mas vai ser esse app que nós vamos construir nessa e na próxima aula. Então, bora lá, colocar a mão no código e começar a construção do Ambit Health. Se vocês acessarem aqui a documentação e vir em components, vocês vão conseguir dar uma olhada com mais detalhes nos componentes e aqui no componente vocês clicando aqui, vocês conseguem ver um exemplo já de como utilizar. Basta você copiar esse código e colar lá no seu VS Code dentro do seu projeto e ele já vai funcionar. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você queira saber ou acrescentar na sua aplicação, aqui você vai conseguir ver mais detalhes, né, dos componentes do React Native e vai conseguir testar e praticar. Então vamos abrir aqui o nosso VS Code, onde a gente tem já uma pasta aqui e eu vou criar o nosso primeiro projeto. Se você não assistiu a nossa primeira aula, dá um pulo na primeira aula para você poder olhar e entender um pouco da estrutura do React Native e lá você vai entender também
quais são as ferramentas que nós vamos precisar ter instalado na nossa máquina para trabalhar com React Native. Então, assiste a primeira aula e vem para cá depois para você poder acompanhar a gente. Nós vamos usar o Expo, como a gente disse. Então, para criar um projeto com o Expo, basta a gente usar o Expo Init, como a gente viu lá, e colocar o nome do nosso projeto, que vai ser OneBeach Health. E ele já vai começar a preparar o nosso projeto. Ele vai pedir para a gente selecionar um tema aqui, um template, né? A gente vai selecionar o blank mesmo, que é o mínimo que o React Native precisa para funcionar. E ele já vai começar a criar para a gente aqui na nossa pasta toda a estrutura que a gente precisa aqui dentro. Então, todos os arquivos que o Expo precisa para poder trabalhar com React Native vão estar aqui dentro e a gente já vai poder começar a desenvolver. Nós vamos construir uma estrutura de pastas para o nosso projeto que vai nos ajudar depois lá na frente na estilização e para montar. Mas é importante que vocês foquem em compreender como a gente utiliza então esses componentes principais para a construção da interface do nosso aplicativo. Agora já criou o nosso projeto aqui, basta dar um cd OneBeach Code e ele já vai acessar a pasta. E agora dentro da pasta eu posso dar um npm start já para startar o meu projeto. Então ele vai subir o nosso projeto. Eu já tenho ele aberto aqui. Eu vou só escanear com a tela do meu celular. Aqui eu estou espelhando a tela do meu celular aqui para vocês poderem ver. Então eu venho aqui dentro do Expo. Vou escanear aqui o QR Code gerado. Prontinho, ele vai fazer aqui, ó, fazer o bundle de JavaScript pra gente. Enquanto ele processa ali, vamos voltar aqui para o nosso projeto que a gente criou e vamos começar a entender um pouco mais da estrutura desse nosso app, tá bom? Para a gente já começar a trabalhar os principais componentes. O que ele vai exibir aqui dentro dessa tela? Então, como a gente viu lá, a pasta principal, né, as pastas que tem aqui, mas o arquivo principal é o nosso app.js, tá bom? E aqui tudo que tiver aqui dentro do nosso, nós temos uma função então, né, app, e que dentro do return dessa função já vem aqui os components do React Native, e é ele que vai vir no lugar do JSX do React, por exemplo, ou então do HTML, né, que a gente está acostumado a usar. Aqui vão vir os components do React Native. Então a gente vê que ele é importado aqui, ó, import, né? Então a gente está usando o style sheet aqui, a gente está usando o text e o view, e eles são importados do React Native. Tudo que é colocado dentro do return vai renderizar na tela para a gente. Então a gente poderia, por exemplo, apagar o status bar aqui, que a gente não vai utilizar ele, né? A gente pode deixar o text, a gente poderia mudar esse text aqui para OneBeach Health. A gente pode salvar e aqui já atualiza para a gente. Então lembra daquele layout que a gente viu, que a gente vai construir? Nós vamos começar a construir ele pelo título. Então nós vamos deixar aqui no return do nosso app somente o view. E aqui onde eu coloquei esse título, nós vamos criar uma pasta lá, title, vamos criar um componente e vamos importar ele aqui dentro, tá? E para a gente conseguir depois estilizar separadamente cada um deles. Só para vocês entenderem, e eu vou explicar um pouco de cada componente para a gente entender, esse view aqui, ele está falando, né, pro React Native aqui, quando a gente usa ele, que ele quer usar um espaço. E dentro desse espaço agora eu posso trazer o text, que é para usar texto. Então toda vez que eu quiser devolver para a tela qualquer informação, eu preciso ter um view. E aí eu posso aqui, como ele está fazendo, com o estilo mesmo padrão que veio do React, né, Native quando a gente criou o projeto, aqui né, vem com esse estilo. Então ele está falando, olha, eu quero utilizar um espaço e dentro desse espaço eu quero colocar um text. Então ele já exibe na tela. Eu não poderia vir aqui e só colocar o text direto porque daria erro. Mas eu sempre uso um view e dentro do view alguma coisa. Se eu quisesse colocar mais um elemento, eu poderia adicionar mais um view aqui embaixo e adicionar mais um texto e assim por diante. Eu poderia adicionar uma imagem aí dentro, aqui debaixo do texto, colocar um image. Enfim, é assim que a gente trabalha na construção usando esses componentes básicos, tá bom? Vamos então apagar esse título daqui. Vamos salvar. E agora a gente vamos tirar esse text daqui. Nós vamos lá
criar uma pasta aqui, uma estrutura de pasta bem simples, para a gente poder começar a criar o nosso app. Então nós vamos construir uma pasta dentro do Ambit Health aqui, src. Dentro de src nós vamos criar uma pasta chamada components. E dentro de components nós vamos criar a nossa pasta chamada title. Dentro de title, então, vamos criar um index.js. E aí é padrão, tá? A gente vai dar um import React from React. Nós vamos criar aqui nossos imports aqui, padrões do React Native. Então vamos dar um import e aqui nós vamos preparar quais são os componentes que a gente vai querer utilizar. Aqui nós vamos importar então o view que a gente quer trabalhar e o text. Então eu importei o React para ele poder trabalhar aqui com toda a estrutura que o React Native usa. E agora nós vamos importar o view e o text da onde? Do próprio React Native. Como a gente viu na documentação lá, o React Native disponibiliza esses componentes para a gente poder criar a interface. E aí é padrão, a gente cria uma função, né? Então a gente vai dar um export default function. Aqui vai chamar title, né? Para a gente poder colocar aquele nosso title lá na nossa aplicação. E dentro do nosso export default, aqui dentro da nossa função, a gente dá um return. E agora a gente já pode, então, renderizar aqui na tela os nossos componentes do React Native. Como eu quero inserir um novo conteúdo, eu quero uma view. E dentro dessa view eu vou trazer um text. É bem simples, né, pessoal? Parece até muito fácil, né? Mas é exatamente isso. O React Native tem uma estrutura pronta para isso. Depois a gente vai aumentando a complexibilidade, inserindo estilo e vai vendo as coisas tomar forma. Mas a princípio é bem básico mesmo. E agora a gente vai escrever o title do nosso aplicativo, Ambit Health. Pronto, salvei aqui. E basicamente a gente já tem o nosso componente, que é o nosso título. Depois a gente pode vir aqui, estilizar, colocar estilos. E a gente separa um pouco para não ter tudo lá dentro do app.js. A gente cria essa estrutura. Para a gente poder usar esse título e já devolver na nossa tela, basta agora então a gente vir aqui, importar o nosso title aqui. Então a gente dá um import title. Vou importar ele de dentro de ./crc /components /title. Como dentro da nossa pasta title a gente já tem um index.js de padrão, a gente não precisa passar o caminho aqui, tá? Basta a gente colocar um barra aqui e ele já entende. E agora aqui dentro da nossa view, lembra que a gente tinha colocado um teste com o title? A gente vai importar aquele componente, só vamos passar title e tudo que tiver dentro daquele componente ele vai exibir aqui. Então agora basta a gente passar title aqui, salvar então, e o nosso título apareceu na tela ali, o Ambit Health. Agora se eu mudar alguma coisa dentro do nosso title, se eu colocar 3 pontinhos aqui e salvar, então se eu mudar aqui, veja que eu alterei os 3 pontinhos aqui, ele já alterou na tela pra gente. Então em tempo real ele vai mudando ali. É legal do X porque a gente vai vendo tudo em tempo real o que está acontecendo. Então vocês entenderam, pegaram bem essa visão aqui. Tudo que eu quiser usar e inserir na minha tela, eu preciso ter um view e dentro do view eu posso então começar a colocar outros componentes do React Native. Eu poderia ter um text, eu poderia ter um image, eu poderia ter um button e aí a gente vai construindo. Mas é importante a gente ter esse view para a gente poder falar para o React Native que a gente está iniciando um espaço ali.